Seguinte, já faz um tempo que eu tô preso nesse ciclo de procurar conteúdo pra gravar, a ponto de demorar 3 meio séculos pra postar um vídeo novo. E é por causa desse bloqueio criativo que eu tô trazendo esse vídeo sobre a toxicidade nos jogos. E antes da gente poder se aprofundar nesse tema em específico, a gente primeiramente vai ter que explicar o porquê que a toxicidade nos jogos existe. O que, por mais que pareça um tema fácil de ser explicado, não é nem um pouco. Só pra deixar claro que eu vou deixar um artigo aí embaixo na descrição, só pra vocês se aprofundarem um pouco mais nesse tema. Dito isso, vamos pro vídeo. A busca por entretenimento é algo que sempre existiu. Porém, as ferramentas que a gente utiliza ou utilizou para adquirir esse entretenimento foram modificando com o tempo. A ponto de que, com o aumento tecnológico, os jogos começaram a ganhar mais visibilidade do público. A ponto de que, hoje em dia, jogos eletrônicos não são consumidos apenas por crianças ou adolescentes, mas também por adultos. Atualmente, jogos eletrônicos possuem grande influência na área cultural e científica, na qual são realizadas diferentes pesquisas sobre jogos eletrônicos. Alguns pesquisadores focam suas pesquisas no lado positivo de jogos eletrônicos e outros focam no lado negativo, justificando que jogos eletrônicos não trariam nenhum benefício para o indivíduo. Com o passar do tempo, pesquisas recentes mostram que o comportamento de jogar ajuda no desenvolvimento da lógica e do raciocínio, além de ser algo benéfico para a criatividade e percepção. Porém, muitos jogos hoje em dia contam com um elemento crucial para sua fama, toxicidade e muitas vezes para sua decadência. Um elemento chamado de dependência. Esse elemento leva muitos indivíduos a se tornarem obsessivos e descuidados ao dia a dia. A influência de jogos sobre o comportamento dos jogadores também é algo bastante discutido até nos dias de hoje. Um dos temas mais recentes a serem estudados acima desse tema de influência dos jogos é de se tem alguma probabilidade de jogos violentos induzirem os jogadores a cometerem crimes igualmente violentos no mundo real. Um grande exemplo aqui é o caso de League of Legends, jogo de multiplayer online Battle Arena, onde apesar dos ótimos números de audiência, a comunidade altamente tóxica de League of Legends afeta o jogo como um todo. Pelo menos é isso que vários vídeos dizem por aí. E eu falo isso com toda a convicção porque as únicas experiências que eu tive com League of Legends foram péssimas. Porque em todas as partidas que eu joguei, eu consegui ter o azar de cair em times completamente tóxicos. E isso não aconteceu só comigo que era um novato, as agressões verbais aconteceram com o time inteiro. E essa violência verbal que afeta os jogadores é um problema presente em todo o mundo. Comportamento tóxicos em jogos deriva do termo desinibição tóxica. E o conceito desse termo é de que os indivíduos sintam menos retraídos e livres para agir de um modo que não agiriam se estivesse frente a frente com as outras pessoas. Essa desinibição tem dois lados. O lado bom, onde o indivíduo compartilha fatos sobre si, e o lado ruim, onde se encontram os comportamentos agressivos. Mesmo com tudo isso, ainda existem outros fatores que fazem um jogador ser tóxico dentro da internet, além do anonimato. Fatores esses que eu não vou mencionar nesse vídeo, mas caso vocês queiram, eu vou deixar o artigo aí na descrição, como eu já havia falado no início do vídeo. Jogos online como Call of Duty, Free Fire e CSGO representam um dos mais populares modos de entretenimento dentro da internet atualmente. E foi na década de 90 que ocorreu a popularização do MMO, Massive Multiplayer Online Game, o que, resumindo toda a minha dicção americana, seria os jogos online. E foi a partir desse período da década de 90 que os jogos online começaram a crescer muito mais. E devido à expansão de jogadores e à indústria de jogos, surgiram vários outros tipos de jogos online. Jogos multiplayer online diferem dos jogos online em uma característica principal: eles são jogados por vários jogadores ao mesmo tempo e podem interagir entre si. Ou seja, enquanto os jogos online são jogados por uma única pessoa, os jogos multiplayer online necessitam de múltiplos jogadores. Como dito antes no vídeo, existem vários tipos de desinibição tóxica. E o termo comportamento tóxico é uma variação de desinibição tóxica. Ou seja, a internet proporciona que o indivíduo se sinta seguro para praticar comportamentos que ele não pratica fora dela, o que cai com a mesma descrição que eu falei no início do vídeo, mas sendo mais específico, essa segurança toda que a internet traz, ela influencia no excesso de crítica, linguagem obscena, ameaça, agressão verbal, e esse conjunto como um todo se chama de desinibição tóxica. Mas obviamente não é somente esses fatores que determinam como o indivíduo se relaciona online. A personalidade individual também influencia. O efeito de desinibição pode interagir com traços de personalidade
personalidade, o que pode resultar em alguns desvios de comportamentos mais recentes, como o comportamento tóxico. Uma pesquisa intitulada de Cyberbullying e Jogos Online realizou uma análise de 2.500 partidas de LoL. A pesquisa mostrou que na maioria das partidas teve o uso de palavras inadequadas. E dentro desse uso de palavras inadequadas houve agressões verbais, termos racistas e preconceituosos entre os jogadores. A desenvolvedora de League of Legends, sabendo da incidência de comportamento tóxico no jogo, decidiu disponibilizar um vídeo chamado de Team Woke Overpower, o que traduzindo para o português ficaria algo como trabalho em equipe dominante. Dentro desse vídeo, ela destaca que os jogadores com comportamento tóxico perdem 35% mais partidas. E quanto mais jogadores com comportamento tóxico tiverem no time, a chance de vitória vai diminuir drasticamente. Segundo essa mesma pesquisa, o comportamento tóxico em League of Legends é mais intenso devido ao anonimato. Os jogadores não se responsabilizam de fato pelo que estão fazendo, levando a um aumento exagerado de agressões verbais. Deixando esse artigo um pouco de lado e dando mais espaço para minha opinião pessoal, o comportamento tóxico dentro de um jogo pode vir de diversas formas. Dentro da minha opinião, uma dessas formas é a influência que outros jogadores ou até mesmo os próprios influenciadores podem trazer para o seu público. O que, parando para pensar e analisar, isso até que faz um pouco de sentido. Não é muito difícil a gente entrar na internet e ver aquele jogador preferido ou não tão preferido assim dar rage num jogo online do nada. Assim como não é muito difícil tu entrar num jogo por conta própria e ver um jogador xingando a tua família por 3 gerações seguidas. Inclusive esse foi um dos motivos de eu trazer esse vídeo. Só que eu não vou ser hipócrita e o perfeitão e falar que eu não sou tóxico em jogo online, até porque eu vivo dando rage nos meus jogos online. A segunda forma de comportamento tóxico vir à tona em jogos online, e na minha opinião a forma mais interessante de estudar isso é o próprio pensamento humano. E eu vou explicar esse próprio pensamento humano dando um exemplo da minha pessoa. Quando eu vou jogar Standoff, que é o jogo que eu costumo jogar, muitas vezes eu acabo sentindo uma liberdade de xingar o meu oponente. Só que esse xingar o meu oponente não é só transferir uma agressão verbal pro meu oponente, é só eu falando sozinho mesmo. Mesmo assim, o meu sentimento de quando eu falo sozinho é um sentimento de vazio, como se aquele jogador nem existisse, e é esse o ponto que eu quero chegar. Muitas vezes quando o cérebro humano tem contato com algo que é real, mas não tá ali, ele acaba tendo a sensação ou sentimento, não sei explicar isso, mas ele acaba pensando que aquele algo não existe. E é exatamente isso que acontece no jogo online que dá tanta liberdade pra gente. Enquanto tem um jogador atrás de uma tela, nosso cérebro acaba pensando que aquele jogador não existe, que é só um NPC, um algo criado, e por conta disso a gente acaba tendo a liberdade de xingar aquele indivíduo. Ou você vai dizer que nunca xingou um player e esse player respondeu e você ficou completamente constrangido. Parabéns, você acabou de sofrer um dos efeitos da anonimidade dissociativa e introjeção solipsista. Parabéns. A terceira forma desse comportamento tóxico vir à tona é a própria empresa influenciando nessa toxicidade de jogadores. O que, parando pra pensar, é um ponto negativo pra empresa, não é? Ela tá apoiando o comportamento tóxico. Na verdade, não exatamente. Uma empresa de jogos, ela pretende lucrar, né? E nada melhor do que lucrar em cima do comportamento tóxico de outras pessoas. Alguns exemplos disso é o emote do Free Fire, que faz o seu inimigo despertar um ódio intenso, ou até mesmo coisas mais simples como o grafite no CSGO, que serve pra você mostrar, olha amigo, esse território aqui é meu. Só que mesmo com esse artigo e a minha opinião, ainda não é certo de se dizer o porquê que o comportamento tóxico existe, mas isso ainda serve como um auxílio. Por mais que esse estudo mostre que existem gatilhos que levam a gente a ter comportamento tóxico dentro de jogos, isso vai de você. Apenas você tem o poder de transformar os jogos online em algo melhor. Eu tô aqui no final do vídeo, novamente, como sempre, pra agradecer quem ficou até o final. Até porque esse vídeo foi um pouco mais longo e eu tive um carinho a mais na parte de trazer um estudo científico pro meu canal. E deixando claro que eu não quis atacar nenhuma comunidade, seja de League of Legends ou de CSGO, CS2, não sei como fala agora. E eu sinto que isso é muito importante de mencionar aqui, porque eu tive todo o cuidado de não atacar uma comunidade inteira. E eu espero que façam o mesmo
comigo. Até porque eu entendo que não é todo mundo que tem comportamento tóxico e sai xingando milhares de gente por aí. Tem muita gente querendo ajudar dentro desses jogos e parabéns, se você é uma delas, você continue fazendo isso. Bom, como canal de opinião, eu quero crescer com vocês, criar opiniões próprias e... eu tenho coisas boas pra falar sobre o mundo, mas eu preciso ser ouvido.